tá? Enquadrar. Cara, é massa demais. Ontem eu subi até lá na mesa de som, velho. Que massa. Porque saiu. Tô ajeitando aqui, gente. Não tá entrando? Sai e entra de novo. Isso, vai lá. Tô no meu, né? Uhum. Pronto, agora. Esse teu... Ah, o teu é computador mesmo? É diferente do meu isso aqui. Não, é que ele tá preso aqui. Ah, a minha é branca. Tudo branco, por isso que eu tô estranhando. Não, engraçado, é bem mais fino. Não é tudo. Ufa, cheguei. Bom dia, gente. Bom dia, Paty. Bom dia, boa tarde. Bom dia. Nossa, deixa eu virar isso aqui, porque senão nada a ver. Bom dia, boa tarde, os colchão, né, gata? Aparecer os fundos lá. Bom dia, gente. Já pega esse aviãozinho e já envia pra colega, pra amiga. Deixa eu ver bem aqui. Manda lá dentro do... Quem tiver no grupo aqui do Instagram, que eu esqueci o nome, não vou mentir pra vocês não, tá? Deixa eu falar pra vocês. Já vai mandando a primeira pergunta. O que vocês me dizem? O que vocês querem aprender sobre hormônios? Qual a dúvida de vocês? Oi? Ah. Bom dia, Thalita. Bom dia, Regina. Tudo bom com vocês? Graça. Façam a pergunta de vocês. Vira o telefone, que a gente depois quer usar esse vídeo pra outra coisa. Então, meu filho, matar 2 coelhos numa cajadada só. Como otimizar a testosterona de forma natural? Senhora. Olha, testosterona de forma natural vai depender muito da idade, porque a perda da testosterona ao longo da vida e ao longo dos dias, ela se dá por erro na alimentação, por falta da prática de atividade física, né, por perda da massa muscular. Então, quando a gente com 35 anos, principalmente as mulheres, entram em sarcopenia, que é a perda da massa muscular, automaticamente o seu corpo não deixou de produzir testosterona, porque senão seus órgãos não funcionam. Seu coração não bate, o seu cérebro, você não tem a cadeia elétrica, né? Porque testosterona faz motivação elétrica dentro do seu corpo. Ninguém vira pra você e fala, pensa agora, Tami, levanta agora, Tami. Você não dá esse comando. Isso tudo, ele acontece de uma forma natural. E acontece através do combustível testosterona. Então, perder testosterona, a gente perde todo dia, que nem você colocar gasolina no seu carro. Você vai lá e enche o tanque do seu carro. Então, isso é o nascimento. E aí todo dia você gasta um pouquinho, porque você anda um pouquinho. Vai chegar um dia, você tem que repor. Então, como a gente repõe isso de forma natural? Primeiro, não perdendo massa muscular. Como que a gente não perde massa muscular? Comendo o quê? Proteína. E o quanto que a gente come de proteína ao longo da nossa vida? É muito pouco que a gente come. Então, por isso que a gente tem o déficit proteico, consequentemente a gente tem queda dos sais minerais, da vitamina D, que é o veículo transitório de testosterona no corpo, que é quem leva. Então, conforme você vai perdendo essas vitaminas e esses minerais, você consequentemente vai tendo queda da sua testosterona. Então, hoje, dependendo da idade, é muito difícil a gente conseguir, de uma forma natural, restabelecer a função principalmente da testosterona, principalmente nas mulheres. Mas me diz uma coisa, sobre qual a influência da vitamina D? A vitamina D, ela é um veículo oleoso que está transitando na sua corrente sanguínea no plasma. Porque quando a gente pensa em sangue, a gente tem que entender a constituição do sangue, né? Então, o nosso sangue ele é constituído uma parte que é 45% de células, células positivas, né, que são as hemácias, células vermelhas, e as células de defesa, que são as células brancas, né, que é toda aquela parte da imunidade. E tem uma parte que é 55%, que é o plasma. Esse plasma é água. Então, o que tem nesse plasma? Óleo, os hormônios, que são oleosos, as vitaminas, que são oleosas.
Então, as vitaminas, principalmente a D, ela é circular no seu corpo. Então, quanto mais vitamina D, mais rápido os seus hormônios e o que os seus órgãos precisam vão chegar. Então, a vitamina D, quando ela começa a entrar em queda, demora para chegar a resposta, porque o nosso corpo, ele vive de positivismo e negativismo. Então, tudo que você fizer no seu corpo, você vai ter uma resposta, ou positiva, ou uma resposta negativa. Em cima disso, o seu corpo vai fazer com que os receptores recebam o que necessita através da vitamina D. Então, no caso, você está dizendo que vitaminas são oleosas. Partindo desse princípio, então eu posso dizer que vitamina ela advém do colesterol? Sim, ela advém do colesterol. Porque o colesterol ele é gerado no fígado. O fígado nada mais é do que um gerador de energia. Então o fígado ele produz um colesterol, que é um óleo que vai ser estocado no baço. A partir do momento que isso está estocado no baço, o baço vai mandar resposta de células novas, o baço vai mandar respostas a quantidade de células que o seu corpo precisa produzir. E isso, Tami, uma curiosidade, sabe quanto tempo demora? Não. 120 dias. Uau, 4 meses? Para você produzir. Por isso que quando nós fazemos exame de sangue, não é que a gente está doente agora, a gente está doente há 3 meses. Uau! Entende isso? 3 meses antes? 120 dias demora para o seu corpo juntar Quer dizer, 4 colesterol, meses antes. juntar colesterol para fazer células positivas ou de defesa, que é o que você está precisando. Então, no caso, se eu me estressar hoje, daqui 4 meses ainda vai estar influenciando negativamente no meu organismo. Com certeza. E é por isso que você nunca pode deixar baixar suas vitaminas e os seus sais minerais. Porque se isso acontece, na hora dele produzir células, ele vai produzir células hemácias novas ou ele vai fazer células de defesa? Porque você passou por um estresse, porque você passou por uma inflamação constante diária, alimentar. Então, em cima disso que você está me falando, se eu não controlo psicologicamente o meu emocional, isso vai interferir a cada 120 dias nas suas células, na produção das suas células. E aí o seu fígado, que é o gerador de energia, ele não para. O tempo inteiro produzindo algo bom ou algo ruim. É como se ele fosse todos os dias pra academia. E aí onde todo mundo diz pra você, o seu fígado tá gordo, o seu fígado tá duro, o seu fígado tá denso. Por quê? Porque ele é mole. Então quanto mais você usa ele, mais ele vai na academia. Se eu quero fortalecer esse músculo, o que eu tenho que fazer? Fadigar. Uau! Como que você fadiga o fígado? Estresse alimentar, estresse emocional, estresse espiritual. Estão colocando aqui lasco, a maioria de nós hoje vivemos estressadas. Exato. Então o ideal é estar sempre tomando vitaminas? Sim, principalmente. Na verdade, suplementar vitaminas é você pegar uma dieta equilibrada e sempre que você se alimentar, você colocar mais combustível naquele nutriente que você está comendo. Então eu sempre indico para os meus pacientes tomarem as vitaminas após a alimentação, porque aí você potencializa aquilo que você está comendo. Então aí é que entra a questão, né, de você saber o que você come, se é um junk food ou se é um alimento que de fato vai te nutrir. Porque quando você... E se você coloca essa vitamina em cima do junk food, por exemplo, em cima de um carboidrato? Aí ela vai ser gasta. Entende? Porque assim, as vitaminas, elas trabalham com a síntese metabólica. Elas auxiliam a síntese metabólica de quem? Do digestório. Então, você já tem, porque Deus já te deu. Você já veio com estoque. O que acontece é que você tem o déficit e aí você repõe, que a gente tem essa capacidade. Todo ser vivo, né, reprodutor, desde as plantas, os animais, a gente, nós temos a capacidade de repor. Através do quê? Dos nutrientes. Então é por isso que cada espécie tem o seu nutriente. Se você deixar cair vitamina D, ou se você comer um lanche do McDonald's, ou você comer um processado, ultraprocessado, ou você comer alguma coisa muito ruim para o seu corpo, como por exemplo farinha, né, macarrão, pão, aí você vem e suplementa com a vitamina D. Você não vai absorver essa vitamina D porque o seu corpo vai utilizar dela para metabolizar aquilo que você está comendo. E é por isso que as pessoas ficam ingerindo um monte de vitamina D e não conseguem subir, não conseguem manter a estabilidade dela. Primeiro, porque utilizam comprimido em pó. E segundo, porque continuam com maus hábitos.
Tudo na nossa vida, Tami, infelizmente, são maus hábitos. Se a gente for pegar antes de 1920, antes do projeto Genoma, que foi ali que começou os ultraprocessados, foi quando eles descobriram como que a gente controla a população sem matar a população, através da alimentação. Então a nossa alimentação, desde 1920, ela é altamente tóxica e isso vem mexendo com os genes. Então se você for estudar, por exemplo, epigenética, ela está muito ligada aos hormônios. Por que as crianças estão nascendo defeituosas? Por que as crianças estão nascendo com doenças? Por que a gente está nascendo com má formação? Porque o gene já sofreu uma mutação hormonal dos nossos ancestrais. Uau! A Lu Menezes está perguntando aqui, mas o corpo inflamado, ele consegue absorver algum tipo de vitamina? Depende da inflamação. Por isso que é importante fazer o jejum, né? Porque o importante é você entender o que está acontecendo com aquele paciente e qual é o tipo de inflamação que ele está tendo. E em cima disso, você vai procurar restabelecer função, principalmente fazendo jejum, perder essa gordura para que o corpo comece a absorver, porque se o corpo não tem água e ele tem uma inflamação gordurosa, né, que é a gordura que a gente chama de gordura visceral, é aquela que você faz tudo e ela não sai do seu corpo, porque é onde o corpo aprendeu a fazer energia, que nem a indústria faz. Se você quer colocar combustível no seu corpo hoje, no seu carro hoje, o que você vai fazer? Você vai no posto de gasolina. Sim. É um óleo, né? Sim. Então, ou seja, o óleo vai lá no motor e vai gerar eletricidade. O corpo humano é exatamente igual. O colesterol é o óleo que vai ser gerado a partir do gerador, motor, fígado, certo? Sim. Então, o que acontece? A indústria, ela pegou cana-de-açúcar e os minerais petróleo, quimicamente ela juntou isso, fez uma combustão e dá energia pro seu carro. O seu corpo, ele usa cadeia lipídica, né, mais minerais para fazer combustão. Se você está inflamada por gordura visceral, o seu corpo já aprendeu a estocar açúcar. E quando ele estoca esse açúcar, o que acontece? Vai engordando. Ele vai engordando e ele vai inflamando porque vai oxidando, como se você tivesse uma casa na praia. Então, o seu corpo que é movido de água, se tem gordura, água e óleo não se misturam. Então, se o corpo está precisando de energia, ele vai jogar a água fora, você começa a oxidar e você fica inflamado, porque está cheio de gordura. E aí entope vaso, entope veia, comprime órgãos, porque os nossos órgãos, eles são nesse tamanho. Você vai engordando, eles vão ficando comprimidos. Em volta dele vai se criando uma camada de gordura visceral. Por quê? Porque a gente é permeável. E aí a gente precisa de energia de combustão rápida. Mineral já tem, né? Porque Sim. Todos os órgãos são minerais, os músculos são minerais. Então o corpo fica o tempo todo fazendo essa energia de combustão. Através de quem? Do fígado. Como equilibrar esse equipamento, que é o corpo, né? Para termos produção regulada de hormônio pelo corpo depois dos 50 anos. Depois dos 50 anos, primeiro, suplementação, alimentação muito regrada e a prática de musculação. Porque quando você praticar musculação, você tira o seu corpo da sarcopenia e do sedentarismo e aí você passa a colocar o seu corpo a reproduzir minerais. E aí o corpo vai fazer o seguinte, não preciso mais pegar mineral da coluna, dos ossos, dos órgãos, porque alguém está lá fortalecendo a musculatura e após os 50 anos fazer a modulação hormonal. Não tem jeito. E como tratar por que ocorre a endometriose? A endometriose ela se dá porque o endométrio ele necessita de uma esfoliação a partir de um hormônio chamado progesterona. Sim. Só que a progesterona ela também é responsável por desinflamar o seu corpo. Se você constantemente está se inflamando por estresse, por uma má alimentação, por maus hábitos, o que acontece? A sua progesterona não vai ser usada para fazer o que ela tem que ser feita, que é esfoliar o seu útero, né? Esfoliar o seu endométrio e recuperar ele. Por quê? Para que serve? Por que Deus te deu progesterona? Porque ele pensou e falou, não, a Tami ela vai se inflamar todos os dias, vão fazer alimentos horrorosos, o mundo vai virar um estresse, então eu tenho que dar progesterona para a Tami para isso? Não. Progesterona foi feita para renovação de útero. Isso é errado. É a internet.
Peraí, bora ver. Se encerrou mesmo. Não. Tá, bora. Quer ir lá olhar? Tá. Vou até acender a luz, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Ah, tá funcionando. Eu pensei que tinha Travado. travado o trem aqui. Então, Agora... Tami, o útero, na verdade, ele foi feito para gerar vida. Sim. É só esse o objetivo. Hoje que as mulheres não querem ter filhos, hoje que as mulheres estão se precavendo. E aí o que acontece? Você tem uma inflamação já desde pequenininha por conta do leite que você toma, por conta de danoninho e derivados, que isso vem desde a infância. E aí quando começa o ciclo menstrual, não tem esfoliação completa daquele endométrio. E aí, ao invés dele sair a camada todinha dele, ele começa a sair em fragmentos, em pedaços, e aquilo vira uma cicatriz. E aquilo vai se aprofundando, e isso inflama o endométrio. Mas tem como isso... Sim, a partir do momento que você começa a devolver progesterona para o seu corpo e tirar as inflamações, automaticamente esse endométrio ele vai, claro, né? Tem uma potencialização da menstruação, então geralmente a mulher que está em menopausa e volta a menstruar, ela tem cólica, ela tem uma menstruação de 10 dias, por quê? Porque já é esse endométrio saindo? Saindo, exatamente. A menstruação, quando a gente está em equilíbrio hormonal, ela é simplesmente bem clarinha, é um sangue vivo. Quando começa a ter pedaço, quando começa a estar escuro, quando começa a ter cheiro, quando antes de vir o sangramento começa a ter aquela borra, tudo isso já é sinal de que o seu corpo já está inflamado e sem progesterona. Então, quem está sofrendo? O seu endométrio. Quem mais? O ovário. E aí? Reposição hormonal e muito jejum. O jejum tem que ser pelo menos de 16 horas, só que as pessoas querem fazer isso uma semana. O que a gente disse lá no começo? É no mínimo de 3 a 4 meses para que você comece a ter resposta positiva num sistema chamado corpo. Ninguém vai lá, põe gasolina ruim no carro, anda com aquela gasolina ruim e fala, ai, ainda bem que ela acabou, que agora eu vou lá e vou pôr uma gasolina boa e vai funcionar. Não. Demora, porque estraga, porque oxida, porque inflama. 4 meses o mínimo de jejum. 4 meses. Pra você, né, que nem a Lu que perguntou, acho que de 50 anos, pra que um corpo de 50 anos se restabeleça, ele demora pelo menos 4 meses. Repondo hormônio, jejum, nova alimentação, prática de atividade física, pra que em 4 meses você fale, era isso que eu precisava. Só que aí, seguir. Qual é a maior dificuldade que você tem hoje com os teus pacientes? Alimentação. Alimentação? Alimentação. Porque as não pessoas conseguem fazer jejum? Não conseguem. Não, acho que não é nem o jejum. Porque as pessoas, elas fazem jejum naturalmente. Porque tem gente que não consegue comer, não tem tempo. Eu não tenho tempo de comer. Eu não tenho tempo de comer e quando eu como porcaria. Exatamente. Então aqui nos Estados Unidos é um pouco pior do que no Brasil. Só que eu tenho pacientes no Brasil que saem de casa, por exemplo, 6 horas da manhã, chegam em casa 10 horas da noite e é aí que vai comer. E aí come comida, só que come arroz, feijão, salada, legumes e um pedacinho de carne. Ai, mas a carne não é muito digesta, pra mim eu não vou comer. E aí não tem proteína, só teve carboidrato na hora que você tá desinflamando, porque quando você dorme... O organismo ele fica trabalhando ao invés de metabolizar. Exato, e por que a gente padece? Por que a gente tem que ter um sono de qualidade? Porque senão não carrega pilha. Se eu quiser agora carregar a bateria do meu celular, eu vou ali e ligo na tomada. E se eu quiser recarregar a energia do meu corpo, faço como? Uso testosterona? Não. Então eu acho que tá tudo muito ligado a coisas muito práticas. As pessoas querem o instantâneo. Hoje, eu tenho 41 anos. Eu comecei a fazer tudo que eu ensino para as pessoas hoje aos 32. Tá perfeito hoje? Não, não tá. Minha pele ainda não é perfeita. Meu intestino faz quase 3 meses. Meu intestino faz quase 3 meses que consertou porque eu comecei a tomar o seu chá e eu pela primeira vez fiz uma desparasitação. Então, nunca vai ser perfeito.
Porque a gente tem, o meu dia também não é feliz todos 24 horas por dia. Então nós vamos ter todos os dias coisas que vão nos estressar. Nós temos hoje todos os dias escolhas a fazer. Então eu escolho, por exemplo, hoje comer uma vez por dia, só que eu como 1 quilo de proteína. Eu como 20 ovos por dia. E ai, como que você consegue? É o meu remédio, porque assim eu não vou ficar doente. E foi assim que eu tirei 17 nódulos do meu corpo, que não eram tumores. Porque quando você olha um tumor, ele não tem forma. Né? Quando ele é um tumor maligno, ele não tem forma. Só que o nódulo, ele começa com uma bolinha perfeita. E ele pode estar hoje no seu seio, no seu útero, no seu fígado, em qualquer órgão seu que não estiver funcionando corretamente. Assim igual você me conheceu como? Que eu te mostrei, você apalpou um monte de nódulos. Exatamente. Por conta do excesso de quê? Que eu comia muita besteira. Muita besteira. Inflamada até o talo. E aí o corpo da mulher, por exemplo, ele não tem testosterona. Porque se ele consumir toda a testosterona como um anti-inflamatório, o seu coração não para de bater. O seu peristaltismo, né, que é o movimento que o corpo faz energético, para de acontecer. Se isso para de acontecer, por exemplo, você morre. Então o que o corpo da mulher faz? Começa a consumir estrona, queda capilar, inflamação, né, aguda, que a gente denomina câncer. Então tudo isso acontece muito mais no corpo feminino. Os seios da gente está ligado diretamente na nossa tireoide. Então eu vou lá e como macarrão, legumes e pão e arroz, que é o que eu gosto. Se eu só comer isso, o que vai acontecer com a minha glândula da tireoide, que é quem é responsável por dizer, pessoal, vitaminas, trabalhem, os órgãos estão precisando. Então, se isso está ligado diretamente ao seu seio, qual é o primeiro órgão que vai sofrer um nódulo? Por isso o câncer de mama está tão em alta. Diga-se de passagem, que a gente sabe que não é câncer, né? Não é é que câncer. Virou uma febre, a mulherada tá arrancando os seios aí. Arrancando a tireoide. Agora já estão tirando a tireoide antes, porque se você tira a tireoide antes, você evita o câncer de mama. Mas E não tem sentido, porque se você parar só de comer e só fazer jejum e procurar espiritualmente, né, se conectar com quem te pôs no mundo, porque eu não creio que alguém pôs você no mundo e falou, Tami, eu quero que você tenha câncer. Ninguém me pôs no mundo e falou, doutora Jéssica, se você não for doutora e não estudar, você vai morrer de câncer igual a sua mãe. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus colocou a gente para ser feliz, próspero e gozar de uma vida plena, de uma saúde excelente, porque todos nós aqui nascemos perfeitos. Os que não estão nascendo perfeitos é porque a mutação genética já vem acontecendo há muito lá atrás. Então eu acho que hoje, até para você ter filho, você tem que fazer exame e olhar e falar, cara, eu tô bem para gerar uma vida saudável. E essa galera que toma sintético, anticoncepcional aí já há 5, 10, 15 anos? Aí corre o risco, né? Corre o risco do TDAH, corre o risco dos autismos. Por quê? Porque você já mexeu na mutação genética, porque você fez um bloqueio hormonal. Se você não quer ter filho, o que você faz? Bloqueio hormonal. Só que você faz bloqueio hormonal com algo sintético. Se você coloca algo sintético no seu corpo, por exemplo, por muitos anos, o seu corpo ele fica burro. Ele não sabe mais usar o que ele tem, ele fica uma anta. Olha que... Ele fica burro. O corpo fica literalmente burro, então ele não sabe mais fazer aquilo. Aí quando ele vai gerar, ele vai gerar em cima do que ele tem. E aí aquela criança vai ser gerada através de um hormônio sintético. Ou seja, os homens que usam testosterona à base de água oxigenada, aí a criança nasce molinha, a criança nasce sem desenvolvimento, a criança, por exemplo, ela precisa de energia, muito mais do que a gente, então o corpo vai depender muito de carboidrato, é onde tem um monte de criança com diabetes. E aí fica tomando um anti-insulínico porque o corpo não está dando conta de produzir insulina. Não. O corpo já nasceu com deficiência de vitaminas, o corpo já nasceu com deficiência hormonal e o corpo não tem massa muscular. O que esse corpo vai precisar? Açúcar, glicemia. E aí é o que mais tem, né?
Sim. Porque você já começa a amamentar a criança com leite industrial. É possível bloquear a fertilidade de forma natural? Não é possível. Aí é só com Deus. Se Deus não quiser que você seja mãe, você não será. Kênia, minha filha. Não tem como, não tem como, não tem como. Também tem, é só não usar. Se não usa... A tabelinha funciona? Funciona. Então é uma forma Funciona. natural. Só que o negócio é saber usar. Se você não tiver um ciclo menstrual regular, se você não tiver equilibrado hormonalmente, se você tiver inflamada, você não vai conseguir usar a tabelinha. Então aí a tabelinha vai ser culpada. Pronto. Que eu falo que até pra ser burro exige esforço. Mas tem gente que fica com raiva quando eu falo isso. Exato. Que até pra ser burro exige esforço. Você vai falar que precisa desintoxicar? Não quer. O certo é fazer exatamente o que eu fiz, Tami. O que eu fiz. Minha mãe em 2016 descobriu um câncer. De cabeça e pescoço, ironia do destino. Pra quem não sabe, eu sou cirurgiã dentista bucomaxilofacial. Cara, liguei pra todos os meus professores e falei, gente, temos um tumor no pescoço, vamos resolver. Não vamos. Não é assim que funciona. Como assim? Porque pra mim é assim, cirurgião funciona da seguinte forma, não funciona, arranca, né? Sim. O que eu pensei? Eu sou cirurgiã dentista, eu arranco o terceiro molar até da onde tiver. Esse tumor na minha mãe não é nada. Vamos sentar ela lá e vamos arrancar. Não é assim que funciona. Aí você começa a estudar, aí você começa a ver que você é uma mula, não sabe nada. Você já tem 10 anos de profissão e você não sabe nada de cabeça e pescoço. Você não entende absolutamente nada de funcionamento de corpo. Você acha que aprendeu fisiologia, aí você fala, cara, parou aqui. E aí parou aqui, eu comecei a estudar. Chegou a um ponto da minha mãe que não tinha o que fazer. Era uma decisão que cabia a ela, não cabia a mim. Ela decidiu cuidar da forma que tinha que ser cuidado, medicinalmente. Apesar de todos os médicos eu falar dos hormônios, né? Porque aí eu conheci alguém que me falou sobre hormônio, então... Olha os hormônios, isso, aquilo. Só que sabe o que serviu pra mim, Tami? Pra me curar. Porque minha mãe tinha um tumor. Que não era metástico. Eu tinha 17 nódulos. Dos 17, quando eu simplesmente só mudei a minha alimentação, eu perdi 28 quilos em 29 dias. Quando eu fiz isso, Tami, aí eu fui lá e fiz o exame de novo. Dos 17, eu tinha 7. Ou seja, desses 17, 7 já eram propensos a crescerem, a se mutarem, geneticamente falando. Então não existe doença genética, existe mutação genética a partir de hábitos. A minha mãe fumava antes de me ter. A minha mãe sempre quis ser magra, então ela não comia. Ela ficava sem comer. Aí quando você fala isso, remete ao quê? Tive um dia ruim, influencia durante 4 meses na vida do indivíduo. Exato. Aí se eu tenho 2 dias ruins, 6, 8 aí meses. vai aumentando. Se eu tenho um mês inteiro, bora colocar 3 anos ruim. Aí o paciente vem com aquele problema, você fala pra ele, olha, a gente vai iniciar um processo de detoxificação. Desiste. A pessoa desiste. Sabe por quê? Porque o mundo hoje ele se tornou hipócrita. É muito melhor hoje você trabalhar e achar que você tem capacidade financeira de conseguir aquele dinheiro com uma cirurgia plástica, do que você olhar pra você e falar, cara, eu não vou comer isso porque eu sei que é ruim, porque as pessoas sabem que é ruim. Eu não vou fumar porque eu sei que é ruim. Eu não vou beber porque eu sei que é ruim. Só que o mundo, ele tá exatamente, como eu digo, hipócrita. Então, quantas pessoas hoje fazem um belo café da manhã para te receber na casa delas e tá te prejudicando a sua saúde inflamatória? Eu podia te receber hoje aqui na minha casa para esse café com uma mesa posta, maravilhosa, cheia de bolo, cheia de pão. Não, então me sinto muito, eu tô de jejum. O máximo que você vai tomar é um chafé, porque nem café forte eu não faço. Por quê? Porque eu já passei o desespero. E eu lá atrás escolhi não viver o jeito da minha mãe. E eu venho vivendo o desespero, porque eu estou com os nódulos. E eu venho fazendo o jejum e avaliando e fazendo os testes comigo. Porque eu já sei que se eu for
num profissional aqui na Flórida, o que ele vai dizer? Você tá com câncer e a gente tem que remover seus seios. E eu já sei como funciona. Mas fui eu que acarretei isso na minha vida. Exato. Fui eu que procurei isso pra mim. Como? Exato. Não observa, primeiro que eu não produzia vitamina D, não consumia alimentos saudáveis, não fazia jejum. Qual era a minha rotina? Trabalho. Produção. Dinheiro. Então, que a gente quer ser. A gente não quer ser, a gente quer ter. E aí quando você vê que você tá num... Eu falei, cara, o que é que eu tô fazendo na minha vida? E minha filha? Exato. O que eu tô ensinando pra ela? O que ela tá vendo eu comer? Exato. Foi o que aconteceu com a minha aos 11 anos. A minha filha tava perdendo a vesícula aos 11 anos. E ela foi criada pela minha mãe. Então a minha filha... Repetição de padrão. Exato, então não é genético. Se a minha filha hoje tiver câncer, não é genético. Entende isso? Então não existe... Existe mutação genética? Existe. Mas por quê? Porque minha mãe já fez errado, a minha avó já fazia errado, minha avó era italiana. Massa demais. Aí é que entra a questão de você do conhecimento, do modo geral, ser generalista. Por quê? O trigo hoje é modificado geneticamente. Sim. Os genes modificados vai engordar, vai inflamar 10 vezes mais rápido. Mas esse é o projeto genoma. Aí, mutação. Na Itália, eles não aceitam modificado geneticamente. Então, o pão ou o espaguete que você come na Itália não é o mesmo que tem no Brasil. Não é o mesmo que tem aqui nos Estados Unidos. Porque lá elas fazem, elas vão lá, elas colhem o trigo. Se você agora for numa plantação de trigo, se você demorar 1 hora para chegar na sua casa, acabou o trigo. Uma vez que você tirou dali, acabou. Então esse processo tem que ser rápido. Hoje, com esse mundo de gente que a gente tem, como que alimenta uma população toda? Com agilidade. Agilidade no crescimento daquela... plantar. Agilidade no crescimento. Então o solo já foi modificado para que o solo receba o agrotóxico para fazer aquilo de uma forma rápida. Fazem um ciclo, porque tem um ciclo de 7 anos de descanso do solo para depois fazer a plantação. Isso. O ciclo e de a cultura. pessoa vai comer açúcar feito. como para tomar remédio? Vai tomar remédio de pressão como? Não tem como, vai tirar a tireoide como? Acaba um outro comércio que a gente não, infelizmente, não conhece, que é a saúde. Não existe saúde. Existe, se envenena, que eu cuido de você. É isso que existe. Eu te remedio, não te curo. Exatamente. E quando a gente vai falar de cura, e aí? Eu acho que a cura, primeiro, ela é espiritual. Porque a cura é entendimento. A partir do momento que você escuta alguém, aquilo serve pra você, você se cura. Para os céticos, bora usar ao invés de espiritual, bora usar a emoção, o campo das emoções. Porque demônio é hormônio? Repeteco. A isca do Satanás tá ali, ó, todo dia na sua comidinha, não tem jeito. Ou na setinha. Exato. Alguém te infernizando, alguém te estressando e você deixando a sementinha entrar. Que é aquilo que você falou de um dia ruim, 4 meses para tratar. Exatamente. É um dia de estresse. São pelo menos 1 semana para o seu corpo recuperar e entender como ele vai resolver aquele problema. Você está falando isso, eu me lembro lá em Êxodo, quando o povo de Israel estava reclamando. E Deus falou que cada dia de reclamação era um ano. Foram 40 dias reclamando, 40 anos no deserto. É isso. É isso. Um dia de reclamação você perde 1 ano. Só que ninguém ensina isso. Ninguém chega pra você e Por causa do fala, organismo, olha, não aguenta. seu filho nasceu agora, o corpo humano funciona dessa forma. Não come ovo porque faz mal. O leite da senhora não tá saindo porque é fraco. Então a senhora dá esse leite aqui que a indústria criou. Da fórmula. Aí o seu filho nasceu muito magrinho, então você vai tomar essa vitamina, olha, a de tio é docinha. Vai tomar todos os dias vitamina C. Então já começa um processo de intoxicação e aí a consequência hoje é menina de 11 anos sofrendo horrores por causa de menstruação, querendo cortar os pulsos, sendo depressiva, sendo gordinha, porque ninguém me ama, porque ninguém... Não. Então, Tami, eu aprendi nesses últimos 11 anos, quase 12 já, que a vida tem um princípio. E quando a minha mãe descobriu um câncer e eu não tinha o que fazer, eu fui procurar resposta. Não tem cético ou não cético, meu amor. Você não chegou aqui. Como que um espermatozoide virou Tami?
Onde tá os ossos? Onde estavam os órgãos naquele negocinho que parece um girino? O que você acha da próxima a gente falar sobre Eu acho. Princípio. o princípio do da nascimento. o princípio do nascimento, a formulação dos hormônios. Porque não é sobre hormônio, é sobre vida. E tá neles, né? Não tem pra onde correr. Aquela planta atrás de você ali, ela tem hormônio. Adianta eu ir ali mastigar ela? Não, não sou da espécie dela. O cavalo e a égua, eles têm hormônio. Então não adianta eu tomar um anticoncepcional da égua e nem injetar testosterona em mim de cavalo, porque senão eu vou inflamar o meu corpo, porque eu não sou da mesma espécie que eles. Então, existe vida, existe princípio. E eu não tô aqui para pregar, mas existe princípio e existe vida. E se Deus escolheu a Tami para estar aqui hoje, é porque Ele pensou, através daquela semente, eu vou criar um fruto. E aí você está estragando esse fruto, você está estragando esse templo diariamente, porque você não tem a chance do amanhã, você só tem a chance de hoje. O que você escolheu hoje é o que vai acontecer com você amanhã. A consequência do amanhã é a sua escolha de hoje. O que você escolhe hoje? O que vocês escolhem hoje? Se eu como errado durante 20 anos, alguns segundos de estresse me lasca 4 meses. Se eu estou estressando esse organismo por 20 anos, quanto tempo eu não vou levar? Uma vida para recuperar. E não é só isso, Tami. As pessoas ficam se vitimizando naquele problema que já foi ontem. Eu falei para as minhas alunas ainda agora. Gente fraca não anda comigo mais. Derrotado e que águia não anda com pato. E gente assim não anda mais comigo. Falei Mas para não elas, anda com você e não anda com Deus. não anda com ninguém que quer prosperar e que quer vencer na vida. E eu falei, para você suportar aquilo que Deus tem para você, você quer carregar milhões? Se você tiver um corpo fraco, tu vai aguentar? Não. Primeiro vai te dar um infarto. Exato. Segundo, Exato. se você não tem recipiente intelectual, emocional e um corpo que aguente o tranco, tu não vai aguentar. Tami, e assim, se a gente fizer uma enquete, você vai ver que todo mundo tem consciência de que come mal. Se você fizer uma enquete, todo mundo vai falar. Eu tenho uma anamnese. Quando a pessoa preenche essa anamnese, eu pergunto pra ela: você pratica atividade física? Você é sedentário? Você toma remédio? Por quê? Porque a pessoa, ela já sabe tudo que ela faz. Eu conheço pessoas que eu tomo o melhor remédio. Oi! E drogado é o cara que cheira cocaína. E drogado é o cara que fuma maconha. Não! Não é você que pega uma química e todo dia coloca no seu corpo achando que é o melhor. Imagina se Deus não cria um mundo para algum gênio criar remédio. O que ia ser? Não ia ter mais ninguém no mundo então, né? Desse modelo. Então não tem. As pessoas, elas sabem, por isso que eu falo que eu acho que a gente tem que trabalhar a hipocrisia. E eu já fui hipócrita. Só que eu tive medo. A questão isso é um nível de consciência. Nível de consciência. Porque quando você tem nível de consciência, traz isso pro seu intelecto, você entende, você não vai querer mais se estressar à toa. Não. Você vai aprender a fazer gestão de tempo, tu não vai querer gente à toa, medrosa e medíocre. É por isso que eu vou pra academia 2 horas por dia. Eu faço terapia. Você não vai querer mais perder tempo, porque você sabe, tempo é vida, não é dinheiro, como falam. É vida. E você tem que ter vida em quê? Em abundância e com saúde. Você vai escolher pegar e ficar andando doente, perdendo seu tempo. Cara, o tempo da gente é muito valioso. E quanto tempo a gente tem aqui? A gente não sabe. Então por que hoje viver? Só o hoje ou agora. Você tem hoje e agora. Porque daqui 10 minutos você não sabe se você vai sofrer um acidente, um infarto, seja lá o que for. Não sabe porque não é sua escolha. Não é você que determina. Quando você falou da semente, tem muitos que são fruto de estupro. Cara, eu converso com mulheres, ontem eu vi situações que você bloqueia, os traumas ficam para uma vida inteira. Se você não resolve... E gasta energia metabólica. O tempo inteiro. Racional. Por que fez isso comigo? Não é mais fácil liberar? Exato. Aí é o campo das emoções. Exato. Porque se um dia é ruim... Exato. Então escolha ser feliz por inteligência. Escolha as emoções boas por inteligência, por querer viver. Exato. Exatamente. Mas elas preferem ficar no calabouço. Por quê? Porque o mundo se vitimizou.
porque aí eu sou coitada, porque aí eu não preciso trabalhar, porque aí eu posso ficar jogada no sofá, porque aí vão ter dó de mim, vão me dar remédio, que aí vai piorando a situação. Só vai piorando a situação. Então, o que as pessoas precisam entender é que para ter longevidade, precisa de saúde emocional, física e espiritual. Porque se você não tem espiritual, um entendimento espiritual de que você pode liberar todas as suas emoções, como que você vai resolver o problema do físico? Então, quantas pessoas eu encontro na academia e que são muito maiores do que eu, dizendo de corpo, mas não têm a mesma força que eu? Porque usam hormônio sintético. Porque fazem... É o meu celular. Porque usam hormônio sintético por uma finalidade estética. E não por uma finalidade de saúde. Entende isso? Então não é sobre hormônio, não é só sobre alimento, não é só sobre corpo. É sobre o quão longe você quer chegar. Exatamente. E seus filhos, né? Porque quando eu tô pensando só em mim, quando eu tô pensando só em mim, eu estou comendo de forma errada, eu estou destruindo o meu corpo. Não é só meu corpo. Se eu sou uma mulher e vou me casar, se eu tô fazendo sexo, a probabilidade de eu ter um filho, a partir desse momento 100%. É o quê? E a criança que vai nascer? Então você é responsável só por você? Não, não é mais. A partir do momento que você se relaciona com outra pessoa, se você se relacionar com outro homem para ter atividade sexual, se este homem já tiver com alguma doença inflamatória, automaticamente vai passar por você. Porque o leite materno é hormônio, que a gente alimenta os nossos filhos. E o leite do homem tá onde? É só uma questão de entendimento. Então, doutora Jéssica, como é a sua consulta? Você trata doenças? Não. Eu trato saúde. Eu não posso tratar ninguém porque eu não sou perfeita. Eu não sou Deus para tratar ninguém. Eu simplesmente mostro para você o caminho. Se você vai seguir ou não, aí não é uma escolha minha. Então, ter entendimento fisiológico hoje, epigenético, é o que a gente precisa para resolver os problemas. Não é remédio. Não é uma medicina especializada. Não é o melhor, não é o pior. Mesmo porque tudo vai virar o quê? Placebo. Eu tenho pacientes que não comem porque não tem fome, porque tomam 42 cápsulas. Cheio de amido, como é que vai sentir fome? Mas são cápsulas bioidênticas. Então tá. Então a gente não precisa mais nem de nutriente, é só tomar cápsula. O povo tá ficando retardado, né? Não sei. Não sei se essa é a palavra. Eu acho que realmente o que eu penso é isso. Hipocrisia, Tânia. Hipocrisia. As pessoas são hipócritas. Então elas preferem tomar 472 cápsulas do que comer. Porque aí ela vai poder tomar vinho, porque aí ela vai poder ir no restaurante, porque ela vai poder comer bolo, porque ela vai poder comer pão, porque ela vai poder comer arroz, macarrão, legumes. E ai meu Deus, eu tô cheia de acne, ai meu cabelo tá caindo. Tem aquele... A gente pode ficar falando de casos aqui, né? Aquela que você me mandou, que ela veio, começou a tomar do chá para detoxificar em menos de um mês, mas era para poder fazer a cirurgia plástica, fez cirurgia no corpo inteiro. É o que precisa. E queria só bomba. É o que precisa. É o que as pessoas precisam. Mas aí entra o campo das emoções. Exato, porque a pessoa, ela quer se olhar. É o primeiro que a pessoa nunca olha pra ela. Ela tá se comparando o tempo inteiro em Instagram, em rede social com outras pessoas. A vida inteira. Então a rede social e o que o mundo fala, né? Os coaches da rede social falam, tem o cara que consome e tem o cara que vende. O cara que vende aquele corpo, com certeza fez saúde, com certeza tá lá ralando todos os dias, porque ninguém vê. Ninguém vê, você me conhece, sabe, qualquer lugar que eu chego as pessoas falam, meu Deus, que corpo, mas ninguém sabe que eu já fui hoje na academia 2 horas, eu tô sem comer desde ontem às 4 horas da tarde, porque eu só vou comer às 4 da tarde, e quando eu for comer, eu vou comer proteína, eu vou comer só proteína. Como faz? É assim que tem um corpo.
É assim que aos 41 anos eu pareço que tenho 30. E quando eu tinha 30... Parece que tem 30 não, filho. Tá ganhando da menina de 16 aí. Eu pareço que tenho 30. E quando eu tinha 30, eu parecia que tinha 80. Quando eu tinha 32 anos, eu parecia que eu tinha 80, Tami. Eu não tinha vontade, eu não tinha força, eu não tinha nada, eu só tinha que trabalhar na minha cabeça. E eu tava doente, porque eu comia o quê? O que tinha, o que dava. Gente, vocês têm mais perguntas? Acho que por hoje tá bom, tá, Jéssica? Aí semana que vem a gente combina, a gente vê mais café com hormônio ou café com demônio. Não, tem muito assunto, não, muito café assunto. com demônio, demônio do hormônio. Não, esse nome ficou massa. Ficou. A gente vai vir com café com demônio do hormônio. É melhor nem falar que atrai. Então, gente... eu quero dizer que a gente vai fazer essas séries, né, por um período, e depois a gente vai fazer um mutirão da saúde. Então, quem tiver mais, para quem participar bastante, a gente vai fazer um mutirão. Eu quero dar uma aula sobre fisiologia prática. Então, é assim, é prático. Não é pra no Zoom, né? Não é aberto pra todo mundo, não. É pra quem tá assíduo, né? Exato. Eu não quero que as pessoas façam curso. Eu quero que elas entendam como um manual de instrução, como o corpo funciona. Faz um PDF. Sim. Aí Manual de instrução, o corpo não funciona. Não dá esse trem de graça não, que o povo não dá valor. Como que o corpo funciona. E aí, em cima disso, você vai ver o que não tá funcionando. O porquê que você tá tomando remédio. Como se fosse um mapa, né? Legal. Como se fosse exatamente um mapa. Então, eu tenho esse projeto, eu acho que assim a gente pode alcançar mais pessoas. Nem todo mundo pode fazer consulta individualizada comigo. Então, eu acho que o Mutirão da Saúde vai ser uma forma da gente... Na realidade, eu não vejo como consulta. É acesso. É acesso. É o que as pessoas não entendem. Não é qualquer um que pega o telefone e liga pra mim. Sim. E não é qualquer um que eu pego e atendo. Exato. Então, mas é um acesso. Não tem como a gente fazer isso pra todo mundo. Então, em breve, faremos o Mutirão da Saúde. E, por favor, pessoal, vamos entender que hoje, a decisão é hoje. Amanhã é consequência da decisão de hoje. 7 minutos de cortisol é quanto tempo? 12 horas. 12 e um horas. dia estressado? 78 para recuperar. E 4 meses para botar a casa em ordem. Porque a cada 4 meses o seu corpo vai te dar uma resposta, ou positiva ou negativa. E sabe o que é interessante? Que parece com as estações do ano, né? É de acordo com as estações. É por isso que quando é inverno você tem mais aumento de pelo. Porque o seu corpo está no frio e o seu corpo precisa fazer hemostase. Hemostase é o seu corpo se adaptar ao clima externo. Isso independe. Se eu tô aqui conversando com você e eu tô feliz. Isso depende se eu hoje comi saudável, se o tempo tá quente, se tá calor, se tá frio. Você chegou aqui com calor, eu tava com roupa até o tampa. Por quê? Porque tava com frio. Então cada corpo vai reagir de uma forma. Isso chama eu tenho mais gordura que tu. Isso chama homeostase. Mas, por exemplo, eu tenho um estresse emocional. Cada vez que eu vou gravar um vídeo ou fazer uma live, me gera calor. Por quê? Porque eu tenho um estresse emocional. Então, cada ser humano é um ser humano. Você sabe que é bloqueio, né? Temos que trabalhar isso. Exatamente. A gente vai achar a causa. Exatamente. Você tem que... Exatamente. Então, gente, somos privilégios da igreja. Gente, até a próxima. Até, gente. Muito obrigada por hoje. Eu acho que deve estar até descarregando. Mas semana que vem a gente faz outra. Tchau pra vocês.